Bom, tô aqui eu novamente para falar para você que é mulher, uma mulher que quer ser produtiva, uma mulher que às vezes está se sentindo inútil em algumas áreas, e eu quero aqui hoje falar com você sobre isso. Nós estávamos falando, nós começamos e eu quero repetir sempre que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. E nós estávamos falando, né, sobre um banco que nós temos e que nesse banco nós temos algumas contas correntes e nós falamos e estamos, aliás, continuando falando sobre a conta corrente de dons e talentos. E nós vimos, né, que dons é o próprio Espírito de Deus que distribui a cada um de nós. Talento são as capacidades que nascem conosco. Deus já nos proporciona talentos suficientes para que possamos assim trabalhar e não passar fome, não é verdade? Deus já nos dá essa capacidade para podermos usufruir dos bens aqui da terra. Ele dá, e temos também habilidade, que é uma capacidade técnica que nós precisamos adquirir. Às vezes não tenho dons, não tenho talento para alguma coisa, mas eu desenvolvo uma habilidade e consigo, não com a mesma facilidade daquele que tem talento, mas a mesma, como eu vou dizer, com o mesmo desempenho, com a mesma qualidade daquele que tem talento. E que competência, né? Muita gente fala, fulano não é competente, mas o que é competência? Competência é a soma de talento, habilidade, mais responsabilidade. Quem não tem responsabilidade, não tem competência. E nós vimos que um talento só, umzinho só, nas mãos de Deus, ele pode se tornar uma ópera. Aleluia! E nós continuando falando, nós vamos falar então hoje sobre a parábola dos talentos, né? Que Jesus falou sobre a parábola dos talentos. Que eu vou falar sobre a parábola que está em Mateus 25, de 14 a 30. Então eu vou ler esse texto, porque muitas pessoas podem não se lembrar e é preciso que se lembrem. Por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que teve 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e o ajustou conta com eles. Então aproximou-se daquele que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu.
Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque ao que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A parábola dos 10 talentos nos ensina que cada cristão é chamado para desempenhar um papel importante na manifestação do reino de Deus na terra. As Escrituras revelam uma visão integrada, geral, total e abrangente do reino dos céus. O reino para o qual nós somos chamados a avançar. Deus é o Senhor de toda a vida e não apenas de parte dela. Deus é o Senhor de tudo, não disso, daquilo ou daquela outra, não, de tudo. Ele é o Senhor da fé, das missões implantadas, de igrejas, mas também é o Senhor dos nossos negócios, da ciência, da arte. Deus é o Senhor de tudo. Nossos antepassados, na fé, usaram a frase em latim coram deo para descrever esse estilo de vida. A palavra coram é derivada do latim cora, que significa pupila do olho. É traduzida como face a face, na presença de alguém. Diante dos olhos, na presença de alguém. E a palavra Deo é uma palavra latina para Deus. A ideia-chave na frase é um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Nesse caso, Deus me conhece intimamente. Nada lhe está oculto. E eu tenho que ter essa consciência e procurar viver a minha vida na presença de Deus. Procurar viver diante da face de Deus. Alguns têm usado o conceito de plateia, de um só espectador, para descrever esse estilo de vida. Mas agora, eu quero conversar com você sobre as características do homem de um talento só. Nós, na mensagem passada, nós vimos que uma mulher sabia cantar só em si bemol, e o compositor fez uma música só em si bemol e compôs uma ópera com a orquestra ao seu redor. Então nós sabemos que um talento só, na mão de Deus, pode dar uma ópera. Agora, quais eram as características desse homem aqui, desta parábola, que enterrou esse talento que Deus lhe deu? Ele não era um homem desonesto, porque a prova é porque não gastou dinheiro nem desperdiçou. Apenas não administrou de modo vantajoso. Era preguiçoso, negligente, improdutivo, egoísta. E em vez de aplicar o dinheiro, ele enterrou. Naquela época, era o lugar seguro onde eles guardavam dinheiro. Ele não fez nenhum negócio, não desenvolveu qualquer atividade, nem mesmo se deu o trabalho de valer-se dos bancos dos cambistas, dos sistemas de empréstimo a juro inventados pelos fenícios na época. O enterrar o talento seria equivalente, hoje, a deixar um dinheiro parado na conta, sem render juros, sem nada. Podemos ver que também ele tinha uma baixa autoestima. Ele parecia pensar, com a minha pouca aptidão, eu não posso fazer nada. O que ele pode esperar de mim? O que é que eu posso fazer? Não é verdade? Outra coisa, ele não tinha um bom conceito do seu Senhor, não. Porque ele acusou o homem de severo, que ceifa onde não semeia. E muitas vezes, algumas pessoas pensam isso de Deus. Acham que ele é um tirano, que espalha destruição, miséria, que Deus é um arbitrário, vingativo, sem misericórdia, sabe? E a lição mais dura que nós temos nessa parábola é que
aquilo que não se usa, até o que tem será tirado. Então, por isso, se é um talento só, vamos usá-lo para que não seja tirado. Vamos usar os nossos talentos, seja ele qual for. Eu acredito que nessa, até depois da reflexão anterior, você já pensou em alguma coisa que você possa fazer para ser útil para alguém. Para não ficar se sentindo inútil nessa pandemia, trancado, preso, mas que você pode fazer alguma coisa com utilidade. O que você usa, até o que usa, você vai ter mais. Além de não perder o que tem, ainda vai ter mais. Agora, o que não usa, até o que pouco que tem será tirado. Aí, nós vamos pensar agora um pouquinho no que o ser humano às vezes pensa, nas reflexões que às vezes a vida nos faz ter. Vamos ver, o que o ser humano pensa aos 15 anos? Ele acha que pode tudo, não é assim? Pode tudo. Tem a vida inteira pela frente. Mas agora é hora de... Não pensa quais são os planos que Deus tem para você. Só fica pensando no que você quer fazer. Quais são os teus talentos que você já pode começar a desenvolver desde a meninice? Aos 30, é a hora de rever como tem usado os seus dons e talentos. Aos 40, você já está executando todos os seus dons e talentos no máximo do seu potencial? Será? Será que você já analisou e já conseguiu exercitar? A mulher de 50 enfrenta os exames médicos, deve fechar a boca para doces, guloseimas, também massas, mas não pode parar de falar de Jesus, é por isso que eu estou aqui, falando para você. Nem hora de parar de colocar em execução os seus dons e talentos. E aos 60, atinge a maturidade, se acha cansada, mas nunca pode esquecer das palavras de Jesus, quando os judeus o perseguiram e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas não sabe. Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. No reino de Deus, não tem aposentadoria, não. Ao contrário, quanto mais experiência de vida cristã tivermos, mais poderemos colocar em execução os nossos dons e talentos. Em que fase você está? Acha que tem o tempo todo pela frente? O tempo é enganoso. Quando pensamos que não, já foi, já está nos 30. Agora você acha que é recém-casada, ou que está para casar, que a sua prioridade é a casa e família. Mas, sim, não vamos deixar isso de lado. Mas o reino de Deus, ele faz parte de todo, inclusive da casa e da família. Não podemos viver uma parte e deixar a outra. Assim como não podemos deixar de comer ou de dormir. Temos que comer e temos que dormir. Temos que fazer os dois. Você pode dizer que já está a vapor em todas as áreas da tua vida? Ou será que, como a mulher de Ló, avaliando e remoendo as mazelas do passado? Precisamos rever, sim, mas é necessário mais que rever, corrigir os erros e prosseguir com sabedoria, aprender aquilo que fez de errado. Jesus não comemorou muitos aniversários. Mais importante do que a quantidade de tempo de vida é a quantidade de tempo que se investe no reino de Deus. Então, Jesus buscou, ele viveu e investiu a sua vida em fazer a vontade de Deus. Dividiu o amor em favor aos necessitados. Viver assim vale a Viver assim vale a pena. Certa ocasião,
Jesus sente sede e pede à mulher samaritana. Isso quase todo mundo conhece essa passagem, um pouco d'água. Ela não compreende o que o mestre diz. Simplesmente, após ela experimentar a água da vida, toda Samaria conhece a fonte dessa água chamada Jesus. Às vezes, nós nos sentimos como uma terra seca, mas podemos recorrer a esta água viva. Essa água pode nascer dentro de nós. O que já havia morrido pode simplesmente se abrir numa fonte e jorrar. A presença de Jesus altera as coisas. Seja esse canal na terra seca. Leva essa água. E diga como Jó, há esperança para a terra seca. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar. E que não cesse os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra. E morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará. E como planta nova, florescerá. Que o Espírito Santo possa completar em cada coração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém.